Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez à disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação 1. Na sequência aqui estamos lidando com estruturas condicionais da unidade 2 do livro de vocês, tá? Então a gente já viu as estruturas de condição simples, as estruturas de condição composta e agora a gente vai trabalhar com as estruturas de repetição aninhadas, tá? Aí, professor, vai fazer o ninho? Não, é diferente. Bom, estruturas de repetição, aliás, estruturas de decisão aninhadas, tá? A gente pode compor uma estrutura condicional de maneira mais complexa ainda. Puxa vida, professor, mais complexidade ainda? Pois é, vamos lá. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode colocar um se então dentro de outro se então e dentro de outro conforme a necessidade do algoritmo. Se o algoritmo precisar que a gente tome diversas decisões durante o código, eu vou poder colocar uma estrutura de repetição dentro da outra. Colocar então uma estrutura de repetição dentro da outra significa aninhá-las, ok? Então a gente pode utilizar estruturas condicionais simples, compostas e múltiplas, todas de maneira aninhada. A gente pode colocar uma dentro da outra ao nosso bel prazer, de acordo com a necessidade da aplicação, certo? E a gente vai acabar criando vários níveis de decisão, em que a decisão mais interna, a que estiver mais para dentro, ela só vai ser conferida caso a decisão mais externa realmente tiver resultado verdadeiro, tá? Então a gente tem várias condições, uma condição mais externa, uma mais interna e várias mais para dentro. Se a condição que está por fora for falsa, as de dentro também não vão ser verdadeiras. Por quê? Porque eu vou pular fora, porque a condição mais externa ela vai ser falsa. Vocês já vão entender isso. Então a sintaxe seria mais ou menos isso. A sintaxe ela não está restrita a esse modelo aqui. Isso aqui é um exemplo de sintaxe. Você pode seguir vários outros exemplos, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho um se, se não, fim se mais externo aqui, ó, tá? Se a expressão lógica 1 for verdadeira, eu caio nesse bloco de comandos aqui. Agora, se não, se essa expressão não for verdadeira, eu caio nesse bloco de comandos aqui, tá? Suponha que a expressão lógica 1 seja verdadeira, então eu vou cair aqui, ó, tá? Vou cair aqui e vou checar a expressão lógica 2, ó. Se expressão lógica 2, então sequência de comandos 1. Agora, se a expressão lógica 2 não for verdade, então se não, eu vou cair na sequência de comandos 3 aqui, tá? Professor, como então que eu vou cair na sequência de comandos 3? Se a expressão lógica 1 for verdadeira, mas a expressão lógica 2 for falsa, aí eu vou cair aqui na sequência de comandos 3, tá? Muito bem, mas e se a expressão lógica 1 for falsa? Então eu vou cair aqui nesse senão, né? E aqui eu tenho mais uma estrutura de decisão, tá? Se a expressão lógica 4 for verdadeira, só então eu vou executar a sequência de comandos aqui, que eu chamei de sequência de comandos 5. E eu poderia colocar se, então, se não, dentro de cada uma dessas sequências de comandos aqui, indefinidamente, de acordo com a necessidade do algoritmo, tá, gente? Vamos para o exemplozinho aqui, ó. Construa um algoritmo que receba como entrada a média final de um aluno. Imagina que você está estudando lá no colégio, na sua aula presencial, tá? Esqueça o modelo EAD por enquanto. Então, o algoritmo vai fazer o seguinte, o algoritmo vai imprimir aprovado caso a média final, tá, ela seja maior ou igual a 7. O usuário tirou uma média final maior ou igual a 7, então ele está aprovado. O algoritmo vai imprimir exame caso a média seja maior ou igual a 4, porém menor do que 7. Tá? E o algoritmo vai imprimir reprovado caso a média seja menor do que 4. Se for menor do que 4, o peão já reprovou direto, né? Não tem nem chance mais. Tá? Então é o algoritmo que decide isso, de acordo com a nota que o aluno tirou. Beleza? Então vamos para o algoritmo lá. Ó. Vou chamar de algoritmo notas. Esse é o nome do meu algoritmo. Tá? E eu vou declarar uma variávelzinha aqui, que é a média que o aluno tirou. Tá? Vai ser do tipo real, porque pode ter casas decimais. Tá? Só faltou um detalhe aqui, minha gente. Ó. Aqui, antes desse C aqui, eu teria que ter uma instrução para quê? Será que você consegue imaginar? Eu teria que ter uma instrução para que o usuário informasse o valor da média, né? Então, antes desse C aqui, desse primeiro C, eu tenho que ter uma instrução aqui, ó. Leia
média. Tá? Muito bem. O algoritmo vem e pede para o usuário, informe a média. Tá? Digamos aqui que o usuário informou uma média igual, sei lá, igual a 10. É o aluno CDF lá, né? Bom, o que vai acontecer nesse algoritmo? Ó, se a média for maior ou igual a 7, então eu escrevo aprovado. Ora, a média vale 10. 10 é maior ou igual a 7? Sim, né? Então, se essa condição aqui é verdadeira, eu vou escrever aprovado na tela. E aí eu ignoro isso aqui tudo e caio fora do algoritmo. Tá? Muito bem, se em uma outra execução, o algoritmo vier aqui e pedir para o usuário informar o valor da média e a pessoa informar, por exemplo, aqui exatamente 7. Tá? Ops, a borrachinha aqui. O usuário informa 7. Bom, 7 é maior ou igual a 7? 7 é igual, portanto, ele é maior ou igual. Portanto, o algoritmo imprimiria aprovado novamente. Tá? E aqui agora, se o usuário informar o valor, por exemplo, o valor 6, né? O usuário informou 6, o algoritmo vai chegar aqui e vai testar. Ó. 6 é maior ou igual a 7? Não, 6 é menor do que 7. Então ele vai cair no senão, tá? Ele vai pular isso aqui e vai cair no senão. Caindo no senão, ele encontra mais uma estrutura de decisão ali, ó. Agora ele vai testar o seguinte: média que vale 6 é maior ou igual a 4? Ora, 6 é maior do que 4. Então, essa condição aqui é verdadeira. Portanto, escreva exame. O aluno não tirou uma média igual ou maior a 7, mas o aluno tirou uma média suficiente para ele fazer o exame final. Então, como 6 é menor do que 7 e é maior ou igual a 4, ele está autorizado a fazer o exame. Tá? Agora imagine aqui que em uma última situação, o aluno informou o seguinte valor: 0, né? O famoso aluno 0. O aluno que não vai na aula, dorme, fica o dia inteiro jogando LOL em casa e aí vai com sono para a aula e tira 0, lógico, né? Então, o algoritmo vai testar. 0 é maior ou igual a 7? Não. Então, eu vou cair no C não. Aí eu vou testar. 0 é maior ou igual a 4? Não. Eu vou cair no C não de novo, tá? E agora, ó, como eu não tenho verificação nenhuma, o que acontece? O aluno tirou 0. Escreva reprovado, certo? É isso que aconteceria nesse caso aqui. Percebam mais uma vez, minha gente, identação, tá? Então, ó, o que acontece? Esse bloco de comandos todo aqui pertence ao início, portanto eu dei um recuo aqui, ó, tá? Pertence ao algoritmo original. Esse bloquinho de comandos aqui que só está sendo representado pela função escreva ali, ele pertence ao C então. Então eu vou dar o recuo do próprio C então e mais o recuo para dizer que essa instrução pertence a esse bloco de comandos aqui, ó, tá? E aqui dentro a gente tem também mais comandos. Então eu vou dar o recuo normal mais o recuo para dizer que esses comandos fazem parte, deixa eu deixar menos poluído aqui, né, que está uma bagunça, fazem parte desse bloco de comandos aqui, ó, tá? Então, ó, de novo, tá? E aqui eu tenho mais um bloco de comandos definido por esse C aqui, ó. Então eu vou dar mais um recuo, ó, tá? Só para ficar menos poluído de novo. Ops. Perdão. Vamos limpar aqui para ficar menos poluído. Então, ó, recuo, tá? Identação, pessoal. Beleza? Então é isso, gente. Estruturas de condição aninhada. Você pode colocar uma estrutura de decisão dentro da outra para fazer o que você quiser dentro do seu algoritmo. Beleza? A gente se vê na sequência aí.